ar, Espaço Urbano, para te falar de um produto especial para construção civil, o Cobogó. Curioso? Então fica conosco, porque tem ainda a cidade de Olinda, diretamente de Pernambuco, pelos olhares do jornalista Marcos Ruschel, que esteve por lá com o projeto Rondon no mês de julho. Finalizamos o Espaço Urbano com revestimento em laca, lindo de viver e super tendência. Boa noite. Em 1929, 3 engenheiros pernambucanos criaram um produto revolucionário para a construção civil, o Cobogó, peça de cerâmica que fez sucesso não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Hoje ele está de volta, mas modificado. Feito com diferentes materiais, traços e cores. Ficou curioso? Ronaldo Hempel nos mostra tudo. Cobogós são elementos vazados que antigamente eram feitos de cerâmica. Hoje já existem peças de cimento, porcelana e até madeira. São usados para completar paredes e muros, além de trazer um charme especial para o local. Ele foi um elemento muito utilizado na década de 20, e hoje ele voltou com uma força grande porque os ambientes estão mais integrados. Por exemplo, hoje se eu quero, como na grande maioria dos apartamentos, assim, você quer dividir uma parede, você não quer deixar a lavanderia integrada na cozinha, que automaticamente você acaba visualizando de algum ponto da sala. Você pode estar utilizando ele como um elemento de visor, de espaço. Além de decorativo, o Cobogó divide ambientes, garante mais privacidade sem perder a ventilação do imóvel, além de proporcionar mais luminosidade. Você não perde iluminação, você não perde essa questão de ventilação também, que é bem importante. E ele tem um fim super bacana, que também é o fim decorativo. Ele entrou nesse mercado assim para dar um efeito diferenciado para alguns ambientes. Você encontra ele aplicado em muros, por exemplo, assim, em vez de você simplesmente concretar esse muro, você pode usar, te trazendo a segurança necessária de um muro, você pode aplicar ele e dar uma outra informação, dar uma humanizada nesse concreto. Hoje a gente tem muitos tipos, muitos desenhos, muitos formatos disponíveis e tu consegue um resultado bem diferenciado. Podem ser colocados na área interna e externa da casa, porém existem cuidados na hora da aplicação. Além disso, alguns materiais não são tão resistentes como a madeira e a porcelana. Os cuidados tanto para a área interna quanto para a área externa são os mesmos. Você tem que se preocupar muito com a estruturação dele. Se você fizer um muro com volume, com uma altura acima de 3 metros, você precisa então ter o cuidado de aplicar vergalhões para essa estruturação não comprometer, não ter problemas de edificação, que acompanham manuais para isso, e usar de acordo com o objetivo. Se você vai trabalhar na parte interna, você daqui a pouco pode trabalhar com elementos vazados com acabamento diferenciado, com um acabamento mais elaborado. Os preços
preços variam de acordo com o material e a quantidade utilizada. Há peças padronizadas, mas também exclusivas, tudo para tornar o ambiente diferenciado. Sempre os elementos vazados mais simples têm um custo com menor valor, que são, na verdade, os de concretos. São os mais econômicos. Hoje você pode adquiri-los na faixa de uns R$ 39,00 por unidade, sempre comprado por unidade. E aí, de acordo com o acabamento, ele tem, então, preços variados. Mas com certeza você consegue viabilizar eles porque tem muita alternativa hoje no mercado, tem os cimentícios, tem os de concreto, tem os esmaltados, então para cada quantitativo, para cada quantidade a gente acaba especificando de acordo com o volume necessário um elemento que vá atingir o resultado para o cliente ter uma viabilidade financeira nessa aquisição também. A gente se preocupa também com o preço, com esse custo, para que viabilize para o cliente também. Isso acaba sendo bastante abordado na hora da especificação. Qual vai ser o objetivo, onde ele vai ser aplicado, interfere bastante. Qual o objetivo que o meu cliente tem com o resultado do elemento. É uma questão que a gente realmente cuida na hora da especificação, para que o resultado financeiro não inviabilize o uso dele. Muito legal, não? A seguir, vamos conhecer mais sobre o município de Olinda, diretamente de Pernambuco, pelos olhares do jornalista Marcos Ruschel. Ele esteve por lá com o projeto Rondon, aqui pela Univates, neste último mês de julho. A seguir. Estamos de volta com o Espaço Urbano desta sexta-feira. Olinda é um município do estado de Pernambuco, localizado na região metropolitana do Recife. Possui população em torno de 388 mil habitantes. É uma das mais bem preservadas cidades coloniais do Brasil. Confira os detalhes dessa cidade histórica nas imagens captadas pela nossa equipe. Uma compacta cidade colonial de ladeiras e ruas de pedras. Olinda é uma das mais antigas cidades brasileiras, tendo sido fundada ainda como um povoado em 1535 por Duarte Coelho, elevada à vila em 12 de março de 1537. Olinda foi a primeira capital de Pernambuco. Olinda é uma das primeiras cidades do Brasil, uma das mais antigas, está na origem da nossa história. E a história de Olinda inicia justamente com aquela questão das capitanias hereditárias, né? Então, Duarte Coelho, lá em 1535, já funda um povoado naquele sítio muito peculiar que é Olinda, aquele monte, né? E uns 2 anos depois ela já se torna vila, né, que tem uma importância um pouquinho maior. E é interessante ver que Pernambuco é uma das únicas, se não a única capitania que vai realmente prosperar naquele sistema das capitanias hereditárias, né, e vai ter êxito, vai se desenvolver econômica e socialmente, né. E sua capital, ou sua sede, melhor assim dizendo, Olinda é um núcleo urbano que vai então ter um desenvolvimento importante nesse primeiro momento, né. A gente está falando isso 1535, que são os primórdios da colonização, da ocupação humana no Brasil e da formação das primeiras cidades. Uma peculiaridade é que Olinda vai receber as ordens religiosas, né, que vêm para o Brasil junto com a colonização.
Então, as igrejas mais antigas que a gente tem no Brasil estão em Olinda, algumas das mais antigas, né? A gente vai ter jesuítas, franciscanos, carmelitas, beneditinos, que vão fundar, os jesuítas, por exemplo, colégios, né? Igreja junto com o colégio dos jesuítas, que se dedicavam a essa função do ensino, né? Já os carmelitas e franciscanos vão ter os conventos, né? Então, os monges, né? que vivem naqueles claustros, né? Assim como os beneditinos que têm os mosteiros, né? Então todos eram ordens religiosas que existiam na Europa há séculos, durante toda a Idade Média, e que vêm para o Brasil também desempenhar uma função super importante na cultura, na transmissão do conhecimento, né? Na formação cultural e artística desse primeiro momento. Aproximadamente 1/3 da área total da cidade é tombada pelo patrimônio histórico. A preservação de seu sítio histórico começou na década de 30, quando os principais monumentos foram tombados. A partir daí, foram realizadas várias ações no sentido de preservar todo o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da cidade. O sítio foi declarado em 1980 Monumento Nacional pelo Congresso Nacional e, em 1982, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. São obras realmente muito antigas, né? Se nós formos pensar, a data de algumas dessas igrejas, elas datam ali de 1560, né? O Colégio Igreja Nossa Senhora das Graças e o Colégio dos Jesuítas, né? Mais ou menos 1560 por aí. Isso são apenas 3 décadas após o início da colonização, da ocupação do Brasil colônia, né? Porque a ocupação do Brasil, a efetiva colonização começa só em 1532. Então 1560 é um período muito antigo ainda. Outras obras são de 1580, mais ou menos, né? E a gente consegue ver através dos traços da forma arquitetônica, dos estilos arquitetônicos que essas igrejas ostentam, né? Que são estilos ainda anteriores ao barroco. É um estilo renascentista ainda, de linhas mais retas, linhas mais simples, né? E austeras, características da arquitetura renascentista. Diz um mito popular que o nome Olinda teria sua origem numa exclamação do português Duarte Coelho, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Ó linda situação para se construir uma vila, mas não se sabe de fato do porquê do nome. Olinda e Recife são 2 casos bem interessantes na história brasileira de 2 modelos de ocupação urbana, 2 modelos de forma urbana bastante distintos. Olinda seria o típico caso da cidade portuguesa, né? Daquela implantação de uma cidade no topo de um morro, né? Numa colina, num local mais elevado em função da defesa, junto da costa, mas em cima do morro para se defender dos ataques dos inimigos. Em função desse sítio ser acidentado, ser muito escarpado com o morro, né? O traçado das ruas é extremamente tortuoso, né? Mas existe toda uma lógica topográfica da ocupação dos locais. Os pontos mais altos com as igrejas, as vielas que vão serpenteando para chegar até em cima do morro, né? Ao passo que o Recife, que era a cidade rival, que se tornou rival, que fica do lado, ela foi então desenvolvida pelos holandeses, porque os holandeses invadiram e ocuparam essa região, também ocuparam a capitania de Pernambuco, conquistaram ela e ficaram ali entre 1630 e 1654. E aí eles urbanizaram o Recife, que é a parte baixa, né, a parte mais baixa, a foz do rio, e canalizaram, então construíram pontes, aterraram, fizeram aquelas obras que eles já sabiam fazer em Amsterdã e nas outras cidades holandesas que são baixas, que necessitam todas as obras hidráulicas, né? Então, é uma cidade, o planejamento, a racionalidade holandesa versus a ocupação mais pitoresca portuguesa. Linda mesmo. E depois do intervalo, revestimento com a famosa laca, super tendência mais uma vez nos móveis. Vamos ver como este tipo de pintura é executada. Monocromático ou abusando das cores. O revestimento em laca nos móveis está de volta.
A indústria moveleira vem apostando neste material para revestir estantes, cômodas, mesas e outros móveis e dar, claro, aquele toque especial para o ambiente. Mas você sabe como eles são feitos? Veja na matéria. Para utilizar a pintura laca, o ideal é trabalhar com móveis de MDF. A madeira maciça costuma trabalhar, o que modifica seu formato. Como a laca veda a superfície onde está sendo aplicada, a peça pode rachar. O MDF é madeira mais compacta, então depois de colada, lixada, em alguns casos que a gente faz peças torneadas, depois de colada, cortada, lixada, daí que vem o fundo. Primeira mão de fundo, lixa, dá a segunda de mão de fundo, lixa novamente, daí vem a laca, começa a vir a laca, 2 de mão de laca. Daí depois de um certo tempo, aí, de secagem, que a gente começa o processo de polir as peças. A pintura laca surgiu há pelo menos 2000 anos na China e na Índia. Na época, o material era feito a partir da secreção natural de um inseto. Hoje é produzido artificialmente em escala industrial. Após a pintura, o acabamento, fosco ou brilho. É tinta automotiva que a gente usa. Então, para ter uma maior resistência, né? Que a tinta automotiva é a melhor que tem que dá mais resistência no MDF ou em qualquer outra parte que vai ser aplicada a tinta. O processo da fosca é um pouco menos que a brilho. A brilho exige mais, porque ela vai ser espelhada praticamente, né? Então ela encarece um pouco mais. O material pode ser utilizado em todos os móveis da casa, combinando com os demais detalhes do espaço, como a pintura da parede e objetos de decoração. Com a variedade de cores, a peça se destaca no ambiente. O que tem a maior demanda é o branco, o preto, né? O azul turquesa, que é uma cor que surgiu não, mas assim que está sendo bem usada agora, né? O vermelho, o amarelo e outras cores que depende do arquiteto que vai determinar, digamos assim, ou o papel de parede, ou o tapete. Então tem alguma coisa, alguma outra cor que ele vai determinar. Então vamos pintar de tal cor, né? Para proteger os móveis de arranhões, é aconselhado proteção de vidro na superfície, na cozinha, por exemplo. Além disso, certos cuidados podem deixar a peça ainda mais bonita, como polimento para destacar o brilho. Na laca brilho é melhor a cera automotiva. Então, uma vez cada 40 dias, 30 dias, né, passar um pouco, dar um polimento, né, para ela se manter viva, né? E com certeza vai ajudar em não evitar batidas, mas assim, ó, da laca ficar ressequida, na verdade. Móveis como esses custam em média 17% mais que os convencionais de MDF, diferença no preço, mas também no resultado que proporciona. Muito bem, lindos e coloridos, muito bacana, né? O Espaço Urbano de hoje fica por aqui. Se você perdeu alguma coisa, confira as nossas reprises ou você ainda pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube TV Univátios. Um grande abraço, ótimo final de semana e até sexta-feira que vem.